Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, Sr. Conselheiro Henriques Gaspar, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tavira, Dr. Jorge Botelho, Excelentíssimo Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Adriano Cunha, em representação da Sra. Procuradora-Geral da República, Excelentíssima Sra. Vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, Dra. Rita Branco, em representação do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Sr. Juiz Conselheiro Mário Belo Morgado, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Excelentíssima Sra. Juíza Conselheira do Tribunal Constitucional, Dra. Fátima Mata Mouros, Excelentíssimos Srs. Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais da Relação, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Solicitadores e Agentes de Execução, em representação do Sr. Bastonário, Excelentíssimo Sr. Tesoureiro da Direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Dr. Vítor Teixeira de Sousa, em representação da Sra. Presidente da Associação Sindical, Excelentíssimo Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Dr. António Ventinhas, Excelentíssimo Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Dr. João Miguel, Conselheiro João Silva Miguel, Excelentíssimo Sr. Juiz Presidente do Tribunal da Comarca de Faro, Dr. Sénio Alves, e demais juízes presidentes dos Tribunais Judiciais de Comarca, Excelentíssimos Srs. Inspectores Judiciais, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ISFES, Dr. Joaquim Pinto Rodrigues, Excelentíssimas Autoridades Civis e Militares, Excelentíssimos Srs. Conferencistas, Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Bem, este elenco quase cobre 5 minutos. Enfim, cumprimento todos e aqueles que não foram aqui referenciados, cumprimento, obviamente, também respeitosa e calorosamente. Inicia-se hoje aqui o 12º Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura. E é com muito gosto que eu participo neste encontro, em que participo pela terceira vez, ainda que em condições institucionais distintas. E eu associo o gosto a aqui estar, não apenas à qualidade da instituição anfitriã e ao tema central do encontro, mas também ao local escolhido. Tavira, historicamente um espaço de encontro e de mistura de povos, de culturas e de mundos que ciclicamente se encontram em busca de novos equilíbrios. Eu diria que é também, num certo sentido, nessa busca que hoje se iniciam aqui os trabalhos. Serão 2 dias de intensa reflexão sobre temas da atualidade, tendo por referencial um mote que convoca uma grande intensidade reflexiva. Desafios do Poder Judicial para o século XXI. O Conselho Superior da Magistratura tem assumido um papel liderante na reflexão sobre temas centrais da vida judiciária portuguesa. E eu felicito o Conselho pela capacidade de manter vivo este espaço de reflexão e diálogo e também pelo modelo inclusivo da sua organização. E saúdo o Conselho pela renovação do princípio de descentralização que tem elegido para os seus encontros anuais, num simbolismo que aproxima a justiça das diferentes comunidades cidadãs, preocupação partilhada pelo Governo e que inspirou e modelou a alteração introduzida na reforma judiciária em 2016. Timothy Snyder, historiador norte-americano, muito obrigada, publicou recentemente uma obra a que deu o título Sobre a Tirania. E nessa obra ele apela à defesa das instituições como forma de preservação das sociedades justas. E eu passo a citá-lo. São as instituições que nos ajudam a preservar a decência. Também elas necessitam da nossa ajuda. Temos a tendência para assumir que as instituições são capazes de se protegerem a si mesmas, inclusive nas situações em que lhes são infligidos os ataques mais abertos. Mas as instituições não se protegem a si mesmas. Acabam por ruir uma atrás da outra, a não ser que cada uma delas seja protegida desde o seu começo. E termina com uma exortação, com um conselho. Por isso, escolha uma instituição que lhe diga algo. Um tribunal, um jornal, uma lei, um sindicato e tome partido. Tomar partido por uma instituição pressupõe conhecê-la. Conhecer a sua história, dominar o conteúdo e o racional das suas missões,
apreender a sua inscrição na arquitetura do ambiente social e político em que se integra. Implica respeitar a sua autonomia organizativa e de ação, trabalhar com ela, fortalecendo-a nas suas dimensões matriciais. O Conselho Superior da Magistratura está na primeira linha das instituições judiciárias nacionais, enquanto garante da salvaguarda institucional dos juízes e da sua independência, pressuposto do Estado de Direito. Ao manter viva a reflexão sobre o futuro do Poder Judicial, o Conselho, ao mesmo tempo que se revigora, protege e fortalece as instituições do sistema. Ao Governo, como responsável pelo sistema, compete garantir as condições materiais de exercício da jurisdição e de plenitude de desenvolvimento dos programas legais e operacionais dos distintos órgãos que o compõem. Foi nessa linha que o Orçamento de Estado para 2017 deu concretização à autonomia financeira do Conselho, dotando de orçamento próprio integrado no programa dos órgãos de soberania. E foi também esse o sentido que norteou os trabalhos de revisão dos estatutos dos magistrados judiciais, cujo processo legislativo conheceu agora um novo impulso com a emissão e recebimento pelo Governo do parecer emitido pelo Conselho Superior da Magistratura. É ainda nessa dimensão de corresponsabilidade na criação de condições de efetivação da independência dos tribunais que o Governo pôs em prática um plano de modernização das infraestruturas tecnológicas de apoio e de suporte à atividade dos tribunais e também de simplificação da prática de atos. Tem ainda aqui, nesta lógica, inscrição a criação de uma plataforma de serviços eletrónicos de justiça, cuja criação eu, aliás, anunciei no encontro de Viseu, onde se disponibilizam dados sobre o sistema de justiça, cuja divulgação contribuirá para melhorar, para fixar melhor as múltiplas representações desfocadas da realidade judicial portuguesa que ainda subsistem no todo nacional. Sr. Presidente, sabemos todos como o século XX contempla um mundo em modo veloz, sem tempo para a sedimentação, que recusa espaços de opacidade e extinguiu o lugar para o mistério. As exigências de transparência e escrutínio cederam lugar a sociedades de onde irrompe uma impiedosa claridade. O acesso remoto e instantâneo ao conhecimento e à informação gerou um homem do século XXI para quem a distância se tornou insubstancial e que nada ignora, tudo conhece, tudo interpreta e tudo avalia. É um homem roído pela impaciência, descrente das generalidades das instituições, ávido de respostas e ansioso pela proclamação da sua verdade inteira. A vertigem da expressão da individualidade encontrou um escape nas novas formas de comunicação potenciadas pelas tecnologias de informação e comunicação, que os anglo-saxónicos apelidam de social media e os estudos sobre comunicação designam paradigmaticamente por citizen journalism ou people's media. As redes digitais constituem o ambiente-chave na visibilidade de atores sociais, com ou sem acesso aos mídias tradicionais, e no debate público de temáticas que ocorria normalmente em ambiente privado e protegido. E assim, ao lado de discursos serenos e racionais, as redes sociais explodem à convocatória para o último caso da atualidade e tanto fazem soar os sinos da exaltação como acendem o rastilho da execração. Tudo foi desacralizado. As instituições tradicionais estão hoje mais frágeis e é nesse ambiente que precisamos de procurar e enquadrar as reflexões sobre o futuro do Poder Judicial. As nossas sociedades precisam de instituições mais fortes, capazes de assegurar a defesa e a preservação dos seus valores essenciais. Reclamam poderes de Estado sólidos e capacitados para interpretar e representar em cada momento histórico o sentido do progresso e do bem comum. Os tribunais são independentes na jurisdição, mas a efetivação dessa independência pressupõe, entre outros,
a organização do sistema na dependência do Executivo. O princípio da separação e interdependência de poderes do Estado postula um fecho de obrigações recíprocas entre os órgãos de soberania, que concretizam o sentido da unidade da ação das instituições do Estado e a harmonia na realização de fins comuns. Na última cerimónia de abertura do ano judicial, eu exortei os representantes das instituições judiciárias a que nos congregássemos num contrato institucional que, reduzindo a possível soma das nossas incompreensões, aprimorasse formas cooperativas, dinâmicas, permanentes e efetivas de ação. Esse roteiro, que é um roteiro colaborativo, respeitando o estatuto institucional dos vários intervenientes, é um roteiro válido no desenvolvimento de linhas de ação para a justiça no século XXI. Esse roteiro pressupõe um elevado sentido das missões do Estado e pressupõe também organizações que se importam. O Conselho Superior da Magistratura, com este encontro, dá um sinal inequívoco de que se integra nas organizações que se importam. E esse roteiro implica também pessoas que se interessam, que querem velar pela casa comum, que guardam da sensibilidade e da opinião gerais a distância que preserva a autonomia intencional, mas não cai na indiferença. Parafraseando George Steiner, estão aqui em causa mulheres e homens com capacidade humana para se interessar, para se comover, para capturar e responder ao pensamento e às formas mais elevados. E eu acrescento, para ler os sinais, para conhecer o tempo, para temperar a inflexibilidade dos princípios com a dualidade dos métodos, para tornar simples o que é simples, para fazer próximo no que aparenta ser igual, para sentir o outro e interpretar com objetividade a sua circunstância. Sr. Presidente, reflexões como aquela que hoje aqui se inicia são exercícios essenciais à estabilização dos reequilíbrios impostos pelas reformas judiciais empreendidas neste século e ao desenvolvimento dos programas de ação que as concretizam. São essenciais também à difícil equação que conjuga a independência do Poder Judicial com padrões de transparência, eficiência e diversidade comuns à generalidade das instituições democráticas. Senhor Presidente, senhores Conselheiros, sabem que têm e terão sempre no Ministério da Justiça um ouvinte e um interlocutor atento e ativo. Desejo-lhes o melhor para este encontro. Muito obrigada.